Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e essa semana a coisa tá pegando fogo, né, por causa do resultado das eleições e tem muita gente falando sobre o WhatsApp, né, que foi o grande responsável pelos resultados. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Roda a vinheta. Antes de qualquer coisa, camisetas da Doppel Store, essa daqui particularmente muito bonita. Olha que legal, ó. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. Saudoso Stephen Hawking, falecido esse ano. Essa frase basicamente é a tradução da síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é aquela síndrome de que a pessoa sabe um pouquinho sobre determinada coisa e ela acredita que sabe muito sobre aquilo só porque ela entendeu um determinado conteúdo que ela leu e aquele conteúdo é 1% da realidade e a pessoa já se acha um expert, um autodidata e um monte de coisas assim. O legal é que tá tendo desconto na Doppel, que você paga 3 camisetas e leva 5. Então já clica aqui embaixo no link, aproveita a promoção e compre 5 camisetas já pagando só 3, beleza? Com estampas super legais, inclusive a estampa que já está disponível do canal do Pirula, que é a Evolução das Baleias, e aguardem o mês que vem que vão ter mais estampas exclusivas do canal, beleza? Então, vamos lá falar sobre a questão do WhatsApp. A grande questão do WhatsApp, Telegram, enfim, qualquer um desses aplicativos de comunicação imediata, né, e privada, certo? Mais ou menos que nem o MSN era antes, né? Enfim, o chat do Facebook e tal. Mas eu vou falar só do WhatsApp aqui porque é o mais relevante aqui. É que ele é e pode ser considerado uma Deep Web. As pessoas costumam levar o termo Deep Web como algo negativo, mas na verdade a definição de Deep Web é algo que não está indexado na internet. Ou seja, basicamente, aquilo que não está no Google, aquilo que não está no Yahoo Busca, sei lá, em qualquer outro mecanismo de busca, que não pode ser encontrado via outros links, né? Você linka com uma coisa com a outra e tal. Isso daí é considerado Deep Web. O pessoal, quando vai falar daquela Deep Web que você tem que baixar o browser diferente, e aí você tem que usar, que são várias camadas, né? Isso daí é chamado de Dark Internet ou Darknet, alguma coisa assim. Do mesmo jeito que era o MSN, do mesmo jeito que era o que é ainda o chat do Facebook, o Skype. Esses veículos, né, de comunicação privada são considerados Deep Web. Eu não tenho acesso à conversa de vocês. Isso é bom, né? Ainda bem que eu não tenho acesso à conversa de vocês. Vocês não têm acesso às minhas conversas. E, enfim, a gente consegue manter um certo ambiente de privacidade. Só que, por exemplo, o WhatsApp ele tem algumas peculiaridades, né? O WhatsApp e aplicativos correlatos. Diferente, por exemplo, do chat do Facebook. O Facebook tem acesso às suas conversas privadas no chat. Não quer dizer que ele vai lê-las, não quer dizer que ele vai fuçar nelas, mas se for preciso, ele vai acessar essas conversas. O WhatsApp, até onde a gente sabe, e aparentemente isso é confiável, ele é criptografado de ponta a ponta, o que significa que ninguém pode ler essas conversas, a menos que sejam pessoas ou no grupo do WhatsApp, ou o receptor ou o emissor. Então, se você não tiver acesso ao aparelho celular que recebeu a mensagem ou que enviou a mensagem, você não tem como saber aquela conversa. O grande problema da Deep Web é aquilo. Você pode usar para coisas privadas, você pode usar para coisas completamente inofensivas do seu dia a dia, você pode usar para coisas boas, ajudando pessoas, ou enfim, conectando alguns grupos, ou facilitando trabalhos, ou algo assim, e você pode usar para coisa ruim. Você pode usar qualquer tipo de Deep Web para combinar um aniversário, para combinar um churrasco, para marcar a data de alguma coisa, para enviar um arquivo que todo mundo tem que mexer, ou sei lá, que precisa ver. Ou você pode usar para combinar um assassinato, para trocar foto de pornografia infantil, para vazar aqueles nudes não autorizados, né, de pessoas que às vezes nem sabiam que tinha aquele nude, certo? Você pode usar a Deep Web para qualquer coisa. E não há controle, não há como estabelecer um controle disso. Não sei se vocês vão se lembrar, lá por 2014 mais ou menos, alguns juízes começaram a mandar liminares suspendendo o WhatsApp, alguma coisa assim, devido à não colaboração das empresas, né? Na época de 2014 o WhatsApp já tinha sido comprado pelo Zuckerberg, né? Já pertencia ao Facebook. A não colaboração dessas empresas em fornecer dados, no caso de investigações criminais que eles estavam fazendo, né? Então era um assassino ou um pedófilo, sei lá o que era,
que eles pegaram o celular deles, mas as mensagens tinham sido apagadas e eles queriam ter acesso a essas mensagens apagadas, ou queriam ter acesso à conversa deles, né? E não podiam ter acesso porque os servidores simplesmente falavam, a gente não tem como ter acesso a isso. Isso que naquela época nem era criptografado, ou pelo menos era, mas eles não diziam que era. Então, das duas uma, eles não queriam fornecer esses dados, ou eles realmente não tinham esses dados para fornecer e essa é a versão oficial deles, né? Tipo, o que tá na conversa, se apagou, apagou e morreu. É como se fosse uma conversa pessoal, certo? Se ninguém gravou uma conversa que eu tive com um amigo meu, essa conversa ficou entre nós e ninguém mais vai ficar sabendo, tá? Então, a gente volta ao tipo de comunicação anterior, digamos assim, à existência da tecnologia, em que a gente conversava com as pessoas e o que era conversado ficava ali. A polícia ficou bastante brava de não poder acessar esses arquivos e o juiz mandou suspender o WhatsApp por algumas horas, um dia, sei lá o quê. Foi quando todo mundo resolveu baixar o Telegram. Vocês lembram disso, faz pouco tempo. Então, esse é um grande problema da Deep Web, que inclui aí esses aplicativos de conversa, que você pode usar ele para fazer crime, para cometer crime, e isso não vai ser rastreado, pelo menos não até alguém dar bobeira, pelo menos não até alguém perder o celular ou alguma coisa assim. Então isso é uma coisa realmente muito problemática, muito complicada, mas não adianta você lutar contra isso, não dá para você remar contra a maré. Se você falar, então tem gente combinando crimes pelo WhatsApp, a gente tem que proibir o WhatsApp, tem que proibir o Telegram, e não adianta, as pessoas vão desenvolver outro aplicativo, vão fazer outro jeito, sabe? É que nem o Uber, não adianta você proibir que as pessoas vão arrumar um jeito de fazer carona combinada, não sei o que, com outro aplicativo. E aí que a gente chega no ponto atual da coisa, né? Que é sobre a questão das eleições, né? Muita gente dizendo que o WhatsApp foi o responsável pelos resultados da eleição, que na verdade o WhatsApp foi aonde a maior parte da campanha política foi feita, muito mais do que na superfície da internet, né? Ou na televisão e outros meios de comunicação. Isso é, com quase toda certeza, verdade. Por que eu digo que as estatísticas aí, ou os órgãos que comentaram esse tipo de coisa, dificilmente estão errados? Eu peguei alguns dados aqui que são bem interessantes, tá? E, na verdade, antes de falar do WhatsApp, a gente tem que falar sobre o acesso a smartphones, né? Porque é através dos smartphones que as pessoas têm acesso ao WhatsApp, né? E o que acontece? Em 2013, mais ou menos 30% das pessoas tinham smartphones no Brasil. Isso dava cerca de 60 milhões de pessoas. Isso em 2013, tá? Então, 5 anos atrás, uma quantidade, menos de 1/3 da população brasileira com smartphones. Foi mais ou menos nessa época que as pessoas começaram a cobrar que eu tivesse um smartphone para poder falar no WhatsApp com as pessoas. E eu não estava muito afim de fazer isso, porque eu já não queria ficar participando da internet mais do que eu já estava participando, porque eu já estava com um canal bem ativo em 2013. Mas eu simplesmente percebi que as pessoas pararam de falar comigo porque elas estavam conversando no WhatsApp e não conversavam comigo porque eu não tinha o WhatsApp. Então o que acontece? Eu instalei o WhatsApp no meu computador naquela época. E eu usava aquele programa que era o BlueStacks, né? Era um programa que fazia um emulador, né? Eu precisava de um telefone real, né? De um número real, mas aí eu usava o meu baratinha mesmo. Facilitou, pelo menos eu tinha o contato das pessoas e conversava com elas de uma maneira que elas respondiam mais rápido. De qualquer jeito eu não estava conectado o tempo todo como elas, então eu estava para trás, estava ficando para trás. 2013, né? Na verdade eu acho que eu criei, isso daí foi em 2014, né? Foi em 2014 que eu criei esse WhatsApp aí para usar no computador. Se em 2013 30% das pessoas tinham smartphone, em 2017 62% das pessoas tinham smartphone. Dobrou em 4 anos. Em 2018, esta marca já atingiu 77% da população com smartphone, que dá o total, a bagatela de 138 milhões de pessoas. Praticamente 140 milhões de pessoas, quase 80% da população brasileira tem smartphone. E aí vamos ver, nesse mesmo período de tempo, o WhatsApp. Os dados que o Zuckerberg forneceu ainda não tem para 2018, mas tem para 2017. Então dá uma olhada. Em 2013... em que só 30% das pessoas tinham smartphone, 80% dos smartphones já tinham WhatsApp. E o Brasil já era um dos países que mais usava o WhatsApp no mundo, exceto pela África do Sul, se não me engano. E isso dava 48 milhões de usuários em 2013. Em 2017, né, em maio de 2017, ou seja, já bem mais de um ano para trás,
você tinha 120 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil. Como isso faz um ano e essas coisas estão rolando em progressão geométrica quase, provavelmente os dados reais devem ser, sei lá, é possível que esteja já nos 130 milhões de usuários de WhatsApp, alguma coisa assim. Então você vê que é uma tecnologia que avançou muito rápido, não houve tempo das pessoas se adaptarem a esse tipo de tecnologia, por exemplo. Isso quer dizer que em 5 anos, as consequências do uso desse tipo de coisa ainda não poderiam ser mensuradas, né? E ainda não podem ser mensuradas. As consequências do uso do WhatsApp na comunicação hoje, as poucas que a gente tem hoje, provavelmente são uma porcentagem ínfima do total de consequências que efetivamente esse tipo de comunicação vai trazer pra gente. E eu acredito que a maioria seja positiva. De fato, a maioria é positiva. É uma maneira mais rápida de você se comunicar com as pessoas, e as pessoas preferiram o WhatsApp porque antes você tinha que mandar SMS. Você tinha que pagar para mandar mensagem para as pessoas, e hoje, praticamente qualquer plano de dados que você feche com qualquer operador, o WhatsApp vem gratuito. WhatsApp, Facebook, que provavelmente é um esquema que já é fechado com o Facebook lá fora. Então, você não precisa pagar para mandar mensagens, é muito mais fácil. Tanto é que hoje, eu continuo usando o meu baratinha, eu continuo com ele aqui, para vocês verem, né, ó, flipzinho, abrindo e tal. Porém, eu acabo usando esse smartphone aqui, só para me comunicar via WhatsApp quando tem o Wi-Fi. Eu não tenho chip nesse telefone. O meu chip continua sendo baratinha, porque eu acho que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas em breve eu também vou ter que abrir mão dele, porque, por exemplo, o sinal nele já é muito ruim. O sinal dele, sei lá, eu acho que é porque ele não recebe na frequência que agora é emitido o sinal. Então agora eu vou falar com as pessoas nele e fica tudo chiado. Então é possível que eu também não possa me furtar mais muito tempo de usar essa tecnologia 100% do tempo. Além do que eu já estou usando muito mais do que eu devia, porque tem Wi-Fi em quase todos os lugares que a gente vai, né? Por que eu peguei esses dados de 2013 até hoje, basicamente? Porque isso é muito significativo quando a gente vai comparar as eleições de 2014 para a presidência com as eleições de 2018 agora. Você teve aí, um terço a mais das pessoas, na verdade mais, né? Você teve, 40% a mais de pessoas usando smartphones e WhatsApp. Uma coisa que em 2014 já era relevante, mas talvez não fosse o suficiente para ganhar uma eleição, agora já é. E aí vai uma coisa muito interessante que nós da divulgação científica já comentávamos faz muito tempo no que diz respeito à ciência. Né? Então, se você for ver, praticamente todas as palestras, se você pegar as palestras do pessoal do Science Vlogs, né? Então eu lembro do Fafá, o Rafael Bento, falando sobre isso na Campus Party, eu e o Emílio também, a Camila do Peixe Babel, e o Átila em praticamente todas as palestras. Se você pegar qualquer palestra do Átila na internet, você vai ver ele comentando alguma coisa acerca disso. E a maior fonte de propagação de notícia falsa é o WhatsApp. Ponto. E que você tem ali um mecanismo que permite que você espalhe qualquer coisa sem verificação nenhuma. Toda a internet permite isso, mas a internet aberta permite que venha alguém corrigir. O WhatsApp não permite, o WhatsApp é Deep Web, só vai corrigir se o receptor quiser corrigir. Se nem o emissor nem o receptor souberem verificar, ninguém vai ficar sabendo. O exemplo principal que a gente teve disso na época foi a epidemia do Zika, em que muitas fake news foram espalhadas pelo WhatsApp, quase todas elas com o mesmo tipo de credibilidade para as pessoas que as vindas de órgãos oficiais do governo. Na verdade, até mais. As pessoas preferiam dar crédito para um tiozinho aleatório, gravando com o celular dentro do carro, falando um monte de bobagens, do que para o site do Ministério da Saúde, por exemplo, ou do que o que divulgadores científicos sérios estavam falando. Porque parece que tem aquela sensação de subversão, sabe? Tipo de, não, eu estou contra o sistema, agora eles estão falando a verdade para mim, eles não querem falar a verdade nos meios oficiais, então esse tiozinho aqui que gravou o celular no carro, esse cara manja do que tá falando. Sabe, ninguém foi verificar para saber se aquele tiozinho estava falando a verdade, ninguém foi verificar para ver quem era aquele tiozinho, da onde ele tirou aquela porcaria daquela informação, sabe? É a coisa mais fácil do mundo enganar as pessoas. Isso é uma coisa extraordinária. E isso a gente já estava percebendo desde a epidemia de Zika, que foi, acho que, sei lá, 2015, 2016, não lembro agora. E o pessoal da ciência já estava antenado com relação a isso, falando, pera lá, a gente não pode deixar as pessoas acreditarem em qualquer coisa que elas recebem pelo WhatsApp. E aí a gente tem que levar em conta mais alguns fatores, tá? Então eu falei, esse foi o primeiro fator, né?
porque o WhatsApp ele leva aquela vontade das pessoas de acreditar em teoria da conspiratória no grau 1000. Inclusive tem a ver com a criação de teoria conspiratória, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo, né? Que eu faço passo a passo, né? Como criar uma teoria da conspiração. Uma coisa bastante simples, bastante fácil, e o grau de sucesso vai ser altíssimo, com quase toda certeza. Aí você tem um outro fator, um segundo fator. O default da comunicação das pessoas sempre foi o olho no olho, a conversa tete a tete. Você usar veículos de comunicação em massa que centralizam a fonte da informação e passam para os outros, isso é recente do ponto de vista da humanidade, da história. Isso é uma coisa que veio com a imprensa. Né, com a imprensa, lá com o Gutenberg lá, né? O Gutenberg começou a imprimir livros, e aí esses livros começaram a chegar nas pessoas com uma velocidade muito grande, então um mesmo autor poderia comunicar para milhares ou milhões de pessoas uma mensagem que antes ele teria que ficar falando, né, juntar todo mundo num teatro, alguma coisa assim. Ou espalhar milhares de mensageiros, né, teria que ser um rei, por exemplo, para espalhar vários mensageiros, para conseguir chegar em quantidades de pessoas, e ele não teria certeza de que essa mensagem ia ser recebida por todo mundo. A imprensa revolucionou o mundo e depois os outros meios de comunicação, como a televisão, o rádio, o telégrafo, sei lá, o telefone, né, e etc. Então, quando você tem, por exemplo, a televisão, que ainda é o meio de comunicação desses, de comunicação em massa, né, que é um dos mais acessíveis, né, a televisão, ela acostumou as pessoas, mas também a gente pode pegar os jornais, né, e etc., revistas, acostumou as pessoas a ter um órgão central, tem o poder da comunicação, o poder da informação, e ele repassa para as pessoas aquilo que ele quer que seja repassado. A internet veio quebrar com esse monopólio e veio estabelecer novamente uma comunicação igual a que a gente tinha antes da invenção da imprensa. Isso é bom porque a gente foge do controle da mídia, né, da grande mídia de manipulação, que muitas vezes quer que a gente saiba apenas o que eles querem que a gente saiba. Então muitas coisas que a gente ficou sabendo recentemente no mundo foi graças à internet, a pessoas filmando na hora e mandando na internet, porque se dependesse da mídia a gente não ia ficar sabendo. Porém, isso tem um outro viés, que é exatamente esse viés da falta de revisão das fontes. Quando você tem um órgão de imprensa, esse órgão de imprensa é uma pessoa jurídica. Então, se ele propaga uma mentira a seu respeito, por exemplo, você pode processar esse órgão de imprensa. Agora, quando você pega o tiozinho que gravou o celular do carro lá e mandou no WhatsApp, qual é o compromisso de responsabilidade daquele tiozinho? Ele tem algum tipo de responsabilidade de passar a informação correta? Ele tem algum tipo de revisor que vai olhar para ver se aquilo lá está bem escrito ou não, se está bem falado ou não, se está certo ou não? Ele tem alguma preocupação, tem um setor jurídico, né, para ele que vá dizer se o que ele está falando pode dar merda ou não? Não tem, não tem. E esse é o lado negativo da gente estar se libertando das amarras da grande imprensa. A grande imprensa, bem ou mal, por mais podre, nojenta, chata, ou por mais críticas que vocês tenham para fazer dela, ela tem pelo menos uma preocupação mínima em verificação de fatos. Uma preocupação mínima em ver de onde estão saindo as coisas. A internet, isso daí foi jogado por cacete. Isso daí não existe mais na internet. Então, você tem alguns canais que são canais de exceção, como os canais do Science Vlogs, como um ou outro canal que tem por aí, que se preocupam em verificar as fontes de onde estão passando as informações, que se preocupam em falar coisas mais embasadas. A maioria da galera, meu amigo, Deus nos acuda. É assim, eu tô falando, quem grita mais alto tá falando a verdade e o resto que se exploda, entendeu? A gente não tem mais nenhum controle dessa informação. E aí é que chega o ponto que eu quero dizer. A gente estava acostumado, a gente veio de uma sociedade que estava acostumada a receber a informação de mão beijada, preguiçosamente, da mão dos veículos da mídia, da mão dos jornais, da mão das revistas, da mão da televisão. Então, bem ou mal, isso acomoda a cabeça das pessoas e deixa elas num modo de pensar preguiçoso, do jeito que elas sabem que se fulano publicou isso, é mais provável que seja verdade. Então a gente está pegando pessoas, especialmente a galera mais velha, que foi criada a vida inteira com os meios de comunicação tradicionais, de repente foi apresentada ao WhatsApp. Recebeu um smartphone de bandeja da família, que bom, ganhei um smartphone, agora eu vou usar isso daqui. Para ela não faz diferença se ela está lendo uma reportagem que saiu na Globo, ou se ela está lendo um texto escrito por um fulano qualquer, que ninguém sabe a autoria, embaixo escreveu Clarice Lispector e publicou isso no WhatsApp. A confiabilidade da notícia que é passada no WhatsApp é tão grande quanto a confiabilidade da notícia da imprensa. Digo mais, é o contrário. A notícia do WhatsApp muitas vezes é mais confiável na cabeça dessas pessoas por ter sido passado por alguém que ela conhece e, portanto, confia,
do que a notícia que sai no Jornal Nacional, que é dada por uma pessoa que ela nunca viu na vida e nem sabe quem é, às vezes. Conhece porque é famosa, mas, enfim, não tem aquela empatia emocional. É isso que faz o WhatsApp ou qualquer outro tipo de veículo de comunicação privada, né, aplicativos assim, faz deles tão poderosos. E é por isso que essas notícias, sendo verdadeiras ou não, elas vão ser repassadas pelo WhatsApp e vão convencer as pessoas. Então isso é uma coisa muito tensa e muito complicada, e é um caminho sem volta, tá? Não tem jeito, não dá mais para voltar. Infelizmente, a coisa foi muito mais rápida do que a gente podia prever. Não deu tempo da gente educar as pessoas do ponto de vista científico, vai. A gente pode falar que seja uma questão científica, de você verificar a fonte, é o mínimo, né, do pensamento científico, né, você verificar de onde que está saindo aquela informação. A gente não teve tempo de educar as pessoas com relação a isso antes de dar acesso à tecnologia para elas. A tecnologia veio primeiro e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo e educar as pessoas do ponto de vista científico. Então eu aproveito para colocar aqui embaixo também na descrição uma informação muito relevante, que é o quão os brasileiros são cientificamente iletrados, o quanto eles não sabem nada de ciência. A mesma pesquisa foi realizada em 2010 e em 2017 e ela revelou que o brasileiro ele é muito iletrado cientificamente. Apesar da maioria do brasileiro gostar de ciência, se interessar por ciência, em torno de 60% dos brasileiros relataram ter interesse por ciência, 87% não souberam dizer o nome de nenhuma instituição científica do Brasil e mais de 94% não souberam dizer o nome de qualquer cientista do Brasil. Se elas não sabem o nome de nenhuma instituição científica, é porque elas não sabem nada sobre ciência. Basicamente, né, nesse sentido, elas não sabem a base de como a ciência é feita ou do que é ciência. Então, esse tipo de pessoa que gosta muito de ciência, mas que não sabe nada sobre ciência, é quem vai achar que, sei lá, os deuses astronautas é uma coisa científica. Vai achar que astrologia é ciência. Vai achar que, sei lá, que reencarnação é ciência. Porque ela vai ler alguma reportagem de algum desses portais aí que são super sensacionalistas, que vão dizer que, a ciência comprovou tal coisa, e a pessoa vai acreditar, porque ela não sabe o que é ciência. Ela se interessa por ciência na cabeça dela. Talvez, se a gente falasse para ela o que é ciência de verdade, esse número de 60% cairia bastante, né? A pessoa ia perceber que ela não é interessada em ciência. Isso é uma coisa mais grave ainda, porque a maior parte das pessoas não tem a menor ideia de onde buscar uma fonte para saber se uma notícia é verdadeira ou não, ou se aquele meme que ela recebeu no WhatsApp é verdadeiro ou não. Então você imagina isso numa questão eleitoral, em que as notícias circulam sem que ninguém verifique os fatos, sem que as pessoas se importem de onde veio essa notícia, sem que as pessoas sequer vão verificar se a notícia é verdadeira ou não. Quando isso acontece, isso vira uma bola de neve. Porque a pessoa que você confia, que é o seu parente, que é o seu primo, sei lá, o seu amigo de infância, passou para você uma notícia que provavelmente não é nenhuma notícia, é só uma coisa inventada, e isso vai ser repassado de maneira totalmente crédula. E o E-Farsas, né, que faz aqueles trabalhos já há muitos anos de verificação de mitos da internet, ele é xingado de tudo quanto é lado, ele só apanha. Geralmente ele tem pelo menos a hombridade de ir atrás da fonte, verificar e ver se aquilo lá é verdadeiro ou não. E ele ainda fala, isso tem muita chance de ser verdadeiro, tem pouca chance de ser verdadeiro quando ele não chega a uma conclusão. O pessoal reclamou também daquelas agências de fact-checking, né, que seriam as agências verificadoras, porque elas também comeram muita bola. Mesmo que elas tenham comido muita bola, e mesmo que talvez elas não sejam as melhores ferramentas possíveis para verificação de fatos na internet, pelo menos há uma preocupação mínima em verificação de fatos na internet. Só que não adianta, porque ainda que você consiga desmistificar um determinado mito no Twitter, no Facebook, no YouTube, etc., a quantidade de pessoas usando o WhatsApp é tão monstruosa e a velocidade que isso alcança é tão monstruosa que não tem como. É muito fácil enganar as pessoas e dá muito trabalho provar para elas que elas foram enganadas. Exatamente por causa da síndrome de Dunning-Kruger, como disse nosso amigo Stephen Hawking. Além do que, se a mentira corroborar aquilo que ela já acredita, ou que ela tem simpatia, ela vai abraçar aquilo como verdade e vai questionar cada vez menos. Se o que está sendo dito for contra o que ela acredita, ela vai achar que aquilo é mentira, mesmo que não seja. Isso é pior ainda, isso eleva mais ao cubo, ao exponencial, os problemas dessa comunicação pessoal entre pessoas completamente despreparadas e analfabetas, não só às vezes analfabetas do ponto de vista de letramento mesmo, como analfabetas científicas, no sentido de que elas estão completamente acomodadas, elas são meramente esponjas de informação e não questionam absolutamente nada. Que é o caso da sua avó, é o caso da sua tia, é o caso
caso do seu primo lá que mora não sei aonde, é o caso dos seus amigos de infância, é o caso de um monte de gente, tá? Me desculpe aí se especificamente não se enquadra no seu exemplo, mas a gente sabe que a maioria das pessoas vão se identificar com esses exemplos que eu dei. Esse tipo de propagação de histórias falsas, isso daí não vai ter como parar. E se o pessoal já falou que a eleição do Trump foi ganha com esse tipo de coisa, o exemplo do Pizzaria Gate, né, que os caras chegaram a invadir a maldita da pizzaria porque espalharam no WhatsApp ou qualquer outro dos aplicativos que a Hillary tinha um programa de, sei lá, de pedofilia ou qualquer coisa com criança no subsolo da tal da pizzaria. Invadiram a pizzaria, ameaçaram matar os funcionários, não acharam o subsolo, acharam que estavam escondendo, porque aí é aquela coisa, a pessoa entra num loop que ela quer confirmar a própria teoria conspiratória. Então, ela começa a achar aquelas ideias ad hoc, né, que ela tenta provar de qualquer jeito para justificar que ela não foi enganada, né? Como eu tinha feito naquele meu vídeo sobre dissonância cognitiva, né, muitos anos atrás. Quando isso acontece, é difícil você desfazer isso da cabeça das pessoas e provar que elas foram enganadas. Então, isso no Brasil era uma questão de tempo de acontecer. Isso com certeza rolou em 2014, nas eleições presidenciais, com certeza rolou em 2016, nas eleições municipais, e com certeza rolou agora. Um monte de notícia falsa, tem gente sendo processada a rodo agora, tá mandando processo tudo quanto é lado, porque notícias falsas, inclusive bastante pesadas, foram espalhadas sobre os candidatos. Isso é bastante sujo, na verdade, isso é desonesto. Inclusive porque existem empresas que são contratadas de propósito para fazer isso. Então a gente sabe que algumas notícias falsas são plantadas de propósito, não é meramente uma zoeirinha de alguém, ou não é meramente uma notícia verdadeira que foi mal interpretada e levada a esse nível. A gente sabe que existem essas notícias falsas plantadas propositalmente para minar candidaturas ou para impedir que as pessoas votem em determinadas pessoas, e o alcance disso é incalculável, sabe? Então no YouTube você posta um vídeo, o YouTube geralmente conta bem as visualizações e conta para baixo, né? O Facebook conta para cima, o YouTube conta para baixo. Então se um vídeo no YouTube tem 1 milhão de visualizações, a gente sabe que tem 1 milhão de visualizações, mas vai no em alta agora do YouTube e vê quantos vídeos tem 1 milhão de visualizações. Não são muitos. Talvez porque a quantidade de canais seja tão gigantesca que hoje poucos vídeos alcancem esse número. Agora, no WhatsApp, uma notícia falsa, às vezes em 3 horas, pode atingir 20, 30, 40 milhões de pessoas. É só você compartilhar em vários grupos. Cada grupo cabe 200 pessoas, em média deve ter uns 10, 15, 20. Assim, é uma velocidade astronômica, é assustador e é irrastreável. Não tem como saber quantas pessoas foram atingidas. Então, as pessoas que se tocaram disso para fazer estratégia política de campanha foram as que acertaram. Uma das empresas que ficou muito famosa com relação a isso foi a empresa que deu assessoria para a campanha do Donald Trump em 2016, que foi a tal da Cambridge Analytica, né, que, se não me engano, foi fundada por um britânico e ela não existe mais. Acho que ela mudou de nome, foi vendida, alguma coisa assim. Mas as pessoas envolvidas nessa questão da Cambridge Analytica continuam em ação, principalmente um tal de Steve Bannon, né, que ele é um desses caras. E basicamente assim, não estou dizendo que a Cambridge Analytica ela espalhava notícias falsas, não é bem isso que aconteceu, mas ela fazia um pensamento de notícias e ela abordava essas notícias de uma maneira específica para convencer a pessoa dependendo de qual era o viés ideológico dela. O que ela fez? Ela pegou os dados do Facebook de milhões de pessoas, eu acho que era, sei lá, 60 milhões de pessoas lá dos Estados Unidos, através do mecanismo que o Facebook permite fazer, pegou esses dados dessas pessoas e, através do perfil psicológico dessas pessoas que o Zuckerberg usava para vender propaganda, né, usava para vender anúncio, eles usaram para vender propaganda política. E aí você vai camuflando ou vai usando aquela propaganda da maneira como for mais adequado, né? Então é um trabalho de marketing, na verdade, é uma empresa de marketing, só que é um marketing que não quer vender coisas, quer vender ideias. Então a gente sabe que 60 milhões era de bom tamanho, porque esses 60 milhões são 60 milhões diretos. Na prática dá 120, 240 milhões, porque você vai aumentando exponencialmente, porque cada pessoa vai ter um círculo de amizades, um círculo de convivência, e isso vai espalhando de forma exponencial. Essa empresa foi investigada lá nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg teve que fazer aquela chamada lá no Congresso, lá no Senado americano, que ficou com o negócio piscando, né? Tanto é que nas eleições aqui do Brasil, os caras tentaram fazer todo um esquema para bloquear fake news, mas não adianta, porque você pode fazer um monte de coisa com o Facebook, limitar páginas, colocar um sinalzinho avisando que aquela notícia pode ser falsa ou não, ou que já foi considerada falsa, contratar 15 empresas de fact-checking. O WhatsApp é incontrolável, irrastreável
e não tem o que ser feito. A menos que você entre nesses grupos, né, como penetra, ou a menos que você consiga acesso ao aparelho celular da pessoa que é dono de algum grupo e tal, babau. Você pode fazer um monte de fact-checking, um monte de verificação de fatos no Twitter, no Facebook, no YouTube. Isso vai ajudar bastante. Mas se você não fizer algo que seja facilmente espalhável pelo WhatsApp, não vai adiantar. E o fact-checking vai ter tanta credibilidade quanto o fato original. Na verdade, vai ter menos, porque vão dizer, já estão querendo me enganar, mas agora eu sei a verdade, porque pipipi, porque popopó, porque a pessoa quer acreditar nisso, ela não quer acreditar que isso aqui era mentira. Enfim, todas aquelas coisas. Então, infelizmente, eu acho que é um caminho sem volta e é uma ladeira. Acho que é uma ladeira. Acabou. Eu me considero uma pessoa lúcida, uma pessoa esclarecida em vários aspectos, e eu, às vezes, sou pego em alguma notícia falsa, alguma mentira, em alguma coisa aí que eu não tive onde verificar, ou que no afã do momento eu falei com alguém e não verifiquei. Óbvio, eu como produtor de conteúdo, eu tomo cuidado para não compartilhar isso nas minhas redes sociais. Mas às vezes eu falo com a minha mulher, às vezes eu falo com meus pais, uma coisa que eu não verifiquei, e depois eu vou ver e falo, putz, era mentira. De qualquer jeito, eu também estou influenciando como uma pessoa comum, que não tem canal no YouTube e tal, mas estou influenciando. Então, eu não vejo um caminho de volta nisso daí. O ideal seria que todas as pessoas fossem esclarecidas. Eu acho que esse é o único jeito da gente conseguir reverter essa situação. Isso demora. Isso daí vai 10, 15, 20, 30, 100 anos para você reverter isso, para você transformar as pessoas em pessoas conscientes. E ainda assim a gente não tem certeza. Porque, por exemplo, um carro, um veículo, ele pode ser um meio de transporte, pode ser um jeito de salvar vidas, se você for levar em conta uma ambulância ou alguém levando uma pessoa doente para o hospital ou algo assim. E ele também pode ser um meio de morte. Você pode atropelar alguém, você pode bater em outro carro, você pode morrer. Nem por isso as pessoas se preocupam muito com o cuidado com relação ao volante. Você precisa ter essa fiscalização constante dos órgãos de trânsito. Ainda assim elas são falhas, um monte de gente dirige sem carteira, um monte de gente dirige com a carteira vencida, dirige com o carro sem licença, com o carro roubado, um monte de gente dirige bêbado, um monte de gente dirige sob efeito de outros entorpecentes. A fiscalização não é suficiente para coibir tudo isso. E isso a gente está falando de algo que é muito mais palpável do que no WhatsApp. Então, mesmo que a gente consiga fazer um esclarecimento de boa parte da população, ainda assim, boa parte não vai conferir os fatos que está compartilhando. Tá? Então, eu acho que é isso. Estamos fadados a viver essa era da pós-verdade, em que um fato não é um fato, qualquer opinião é um fato, em que o fato é o que eu quero que seja fato, e que se exploda a realidade, e infelizmente vai ganhar quem souber usar melhor essas ferramentas. E eu recebi uma notícia, na verdade foi uma coisa postada no próprio Instagram do cara, de que esse Steve Bannon aí, acho que em agosto ele se encontrou com o Eduardo Bolsonaro, e ele falou que não houve o fechamento de nenhum acordo no sentido deles trabalharem juntos, mas que ele topou fazer um apoio, pelo menos intelectual, ajudar com dicas e tal, na campanha do Bolsonaro. Você veja aí que quem sai na frente sai ganhando, né? Quem consegue usar os veículos de comunicação disponíveis a seu favor, consegue mais vitórias. Algumas pessoas apostaram em tempo de televisão, que já não é mais o veículo de maior alcance. O veículo de maior alcance sempre vai ser o olho no olho, o contato com as pessoas que você confia. As pessoas que você confia são as pessoas que você tem no seu WhatsApp. Então é um veículo muito mais convincente para as pessoas, não passa por verificação nenhuma, você pode postar o que você quiser e isso vai fazer as pessoas se convencerem. Ou pelo menos terem medo de determinado candidato, terem pavor de determinada ideia, se convencerem a votar em determinada pessoa ou votar em determinado partido. Evidência que a gente tem aí é de que os candidatos estão usando robôs na internet há muito tempo, né, todos os partidos, mas esses robôs ainda estão funcionando na superfície da internet. O uso do WhatsApp mesmo, da Deep Web, que está no bolso de todas as pessoas aí, esse tipo de uso é o uso do futuro e nós estamos à mercê da dificuldade que a gente vai ter de convencer as pessoas de que determinadas notícias são falsas ou não. Então, mantenham-se nos grupos das famílias, tentem verificar, vocês que estão inscritos no meu canal, que tem um pouquinho mais de lucidez, tentem verificar a veracidade das notícias, especialmente quando forem a favor daquela pessoa ou daquela coisa que vocês acreditam. Essas são as principais que você tem que verificar, mais do que as que vocês são contra, porque as que vocês são contra, você já meio que já está psicologicamente condicionado a questionar. Mas aquelas que corroboram aquilo que você acredita são essas que você precisa verificar com mais ênfase, e principalmente se for uma notícia contra alguém que você já não gosta, essa também tem que ser uma prioridade. Você tem que verificar essa notícia. Pode ser que você esteja espalhando uma mentira
e você vai espalhar ela no afã do momento porque você já não gosta da pessoa, já não vai com a cara daquela ideia, por exemplo, né? Então eu, por exemplo, eu trabalho com evolução e sou um crítico do criacionismo. Se vier uma notícia dizendo que, sei lá, os criacionistas foram desonestos em certo aspecto, eu provavelmente vou querer compartilhar com mais vontade. Mas se eu não fizer uma verificação adequada disso, antes, eu posso estar compartilhando uma mentira. E tem tantos bons motivos para criticar o criacionismo, eu não preciso compartilhar uma mentira, não preciso usar uma mentira para defender uma ideia que eu concorde ou para atacar uma ideia que eu discorde. Vamos nos fiar na verdade. Vamos pensar 10, 12 milhões de vezes antes de compartilhar qualquer coisa, em qualquer rede, e principalmente no WhatsApp. E vamos bater sim de frente quando a gente souber que determinada notícia é falsa. Evitar cair em falácias de discurso. Mas aí é de cada um e não tem muito como fazer. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dia 13 agora estarei em Fortaleza falando com vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link para compra dos ingressos. Eu espero todos vocês lá, tá certo? Porque o que eu tenho para falar para vocês é importantíssimo e eu não sei se eu volto para Fortaleza tão cedo, não sei nem se eu fico vivo até o fim desse ano, tá bom? Então é isso aí, um abraço para vocês e falou!